Meritíssimos e meritíssimos, eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje para fazer o review do último episódio de Westworld, pelo menos da terceira temporada. Não sabíamos quando vai chegar a quarta, ainda bem porque eu acho que a gente precisa de um tempo para entender e ficar um pouco distante da série, porque assim, é uma narrativa que a gente fica muito envolvido, então quando dá alguma coisa errada a gente sente muito peso e a gente fica muito frustrado porque são personagens muito bons, mas que os roteiristas não sabem trabalhar tão bem assim. E eu acho que essa temporada foi a pior de todas. Eu tentei até o último episódio confiar no roteiro, confiar que a trama ia se fechar muito bem, e não, ela só tava bagunçada, perdida, e foi uma temporada pra encher linguiça. Como um todo, ela foi uma temporada filler. Ela não avançou a história, ela não concluiu nada sobre os personagens, e ainda desperdiçou todo o potencial dos melhores personagens, que são justamente a Dolores e o Bernard. Mas vamos por partes, antes de entrar no episódio em si, eu quero agradecer a Lu, que me ajudou em todos os episódios aqui da temporada. Ela sempre tava ali comigo comentando na hora de fazer os roteiros, então muitas teorias e muitas conclusões vieram justamente dessa conversa que a gente teve. E eu queria agradecer também quem acompanhou semanalmente as análises, e seria muito bom se vocês comentassem também o que vocês acharam desses vídeos de Westworld, e se vocês querem mais vídeos de Westworld. Tem pelo menos mais um vídeo de Westworld vindo aí, que é a fanfic da terceira temporada, que foi uma brincadeira que eu e a Ju começamos lá em Titans, que a gente reescreveu a segunda temporada, que também foi muito frustrante. Então eu vou tentar fazer aqui, junto com a Lô, mais uma vez, uma releitura, uma adaptação, ou a nossa versão do que poderia ter sido a temporada, que sim, teve conceitos muito interessantes, teve pelo menos um personagem que foi brilhante, que é o Caleb, que foi desperdiçado também. Mas esse vídeo aqui eu vou apontar as falhas do episódio em si e da temporada como um todo, porque foi frustrante, não tem como não dar hate nesse episódio. Então é isso, esperem pelo menos mais o vídeo da fanfic, talvez saia essa semana ainda ou na próxima, mas vamos pro episódio em si, que tem muita coisa pra falar mal nele. A gente começa o episódio com aquela cena ridícula do William atacando o Bernard e o Ashley. Ele dá um tiro no Ashley, foge, e basicamente só serviu pra isso, assim, pra falar que o William tá solto por aí, mas calma que isso aí não vai servir pra nada. Logo em seguida chegam os policiais aleatórios e a gente tem a tão guardada revelação de quem que é a última pérola da Dolores, que era justamente o Lawrence. Não sei se faz sentido ser o corpo físico do Lawrence com a mente da Dolores, porque ele é um cara aleatório, é um anfitrião que fazia o papel de um bandoleiro lá dentro do parque, mas tudo bem, foi mais pra fazer fanservice mesmo. Só que não fez sentido nenhum, ele não tinha função, ele apareceu na última hora, só pra dar uma missão que ninguém pediu pro Bernard, que tipo, tava totalmente perdido até então e continuou mais perdido ainda. E a gente pensa também em outra cena muito emblemática lá do episódio 7, que foi justamente a abertura, que a gente vê o Musashi tendo uma reunião com o pessoal da Yakuza, chega a Clementine, aquela assassina do dragão, atacam ele, cortam a cabeça dele e levam justamente a pérola do Musashi, que era uma das cópias da Dolores, pro Serac, aparentemente. Isso aí não teve desdobramento algum, a gente não viu consequências disso, foi uma cena totalmente gratuita de fanservice, foi mais uma decisão tomada só pra agradar o público, e tipo, desperdiçou os personagens que poderiam ter função. O time da Maeve como um todo foi um desperdício na temporada, e ela principalmente também foi. A quantidade de cenas gratuitas na temporada foi alarmante, eu achei que no final eles iam amarrar tudo, ia ter um episódio de revelação, e não rolou isso, eles ficaram totalmente perdidos na história, não souberam usar todos os elementos, eu acho que quiseram usar coisa demais, mas é aquilo, a história não rendia 8 episódios, eu acho que foi uma pressão de estúdio para que ampliassem um pouco a narrativa e se perderam totalmente. Uma outra coisa que não faz muito sentido é o conceito que eles apresentam logo em seguida. Beleza, a gente sabe já que o Caleb tá com a pérola dela, ele vai até um corpo reserva, reinstala a pérola dela, quando você acha que o Caleb vai despertar um pouco de autonomia e vai confrontar a Dolores e pensar um pouco fora da caixinha, ele só fica calado e aceita tudo que ela fala. E aqui a gente viu um conceito que pra mim foi uma das coisas mais nada a ver de toda a temporada e talvez de toda a série, que é justamente o fato do exército usar anfitriões da Delos pra treinar tirar o alvo, basicamente. Eles faziam operações de campo com situações de reféns, e quem eram tanto os inimigos quanto os reféns eram anfitriões, e uma das anfitriãs que tava nisso era justamente a Dolores. Qual que é a lógica da Delos fornecer anfitriões pra treinamento militar? Especialmente o Ford, que era meio paranoico com essa questão de preservar os anfitriões dentro da sua narrativa, ele queria que eles servissem muito bem a sua história. Eu acho muito fora da realidade ele deixar logo a Dolores ir para um treinamento de campo e possivelmente ser danificado em uma operação de treinamento. Não faz sentido, foi um negócio muito forçado e muito nada a ver. Acho que eles não tiveram uma ideia melhor e só jogaram no roteiro e falaram assim, não, acho que o pessoal vai aceitar, vai passar meio batido. Logo em seguida ela fala pro Caleb não questionar as motivações dela para ela não questionar as dele. Primeiro que a gente não sabe qual que é a motivação do Caleb, ele aparentemente estava sendo só manipulado pela Dolores o tempo todo, então ele não tem autonomia alguma, e a gente não sabe exatamente qual que é a intenção da Dolores, porque a gente não tem claramente qual que é a intenção dela, a gente não tem um estudo de personagem sobre ela, a gente não se aprofunda nos interesses dela, fica tipo assim, tudo no mistério o tempo todo, fica no mistério do que ela quer, do que o Serac quer fazer, do que a Maeve tá fazendo também, e a Charlotte também entrou no meio disso, mas o mistério não serviu pra nada, porque era o mais óbvio possível pra todas as opções. E todo mundo fala sempre que o Caleb é uma ameaça pro sistema e que ele teve que ser drogado pra que não despertasse. Qual que é a ameaça dele? Porque fisicamente ele não é tão imponente assim, ele não tem um papel de representação, ele não consegue liderar o povo,
ele ia despertar sozinho? Ia, talvez, mas ele ia ser só mais um excluído, que passou pela reabilitação, não persistiu dentro do sistema e agora tá enfrentando novamente a programação que tentaram impor a ele. Não vejo um perigo pro sistema como um todo, pra sociedade, eu acho que o povo não ia despertar sem a Dolores. Agora a gente chega num outro problema que eu acho que pra mim é um dos mais graves, principalmente o mais grave desse episódio, que é o William. Ele é um personagem muito foda, a gente aprendeu a amar, odiar esse personagem porque ele era um vilão muito bom. Ele era cruel, mas tinha certa credibilidade na maldade dele, não era um negócio tão gratuito, tão forçado que nem o Serac foi na temporada. Mas beleza, eu acho que o William não devia ter saído do parque, eu acho que a narrativa dele dependia totalmente de Westworld, então ele vir pra fora do parque não fez tanto sentido assim. Faria se, por exemplo, ele tivesse um arco daqui pra frente, mas vocês viram o que aconteceu. Vamos recapitular o que ele fez na temporada. Ele tava lá naquela mansão, meio que passando por um tratamento psicológico, a Charlotte chega até ele, eles conversam sobre a diretoria da Delos, sobre as ações do Serac, e você acha que ele vai ter uma função interessante pro plano da Dolores. Mas logo naquele mesmo episódio, acho que no episódio 3, a própria Dolores já consegue o acesso a Delos e consegue usar as ações dele como uma cadeira majoritária, então ele já era descartável a partir daquele momento. A Dolores não mata ele e coloca ele naquele sanatório. Foi foda ver algumas cenas dele com as outras versões do passado? Foi, teve alguns diálogos muito bons, talvez algumas das melhores cenas da temporada inteira, mas a partir daí, pra que ele tá aqui? Tipo, dentro do plano, dentro do contexto maior, não tem por que ele existir, foi puro fanservice, não tem por que o William tá fora do parque. Mas aí vamos lembrar da reta final do que aconteceu com ele. O Bernard e o Wesley chegam até o sanatório depois que a Dolores desperta toda a humanidade, resgatam o William por um motivo totalmente desconhecido, pra trocar 3 linhas de diálogo. O Bernard sozinho poderia descobrir que o William era um excluído e que o próprio Caleb é um excluído e assim fazer a associação de que eles precisam do Caleb para impedir o fim do mundo, coisa que também não chegam a focar muito bem do porquê o Bernard achou isso no primeiro momento. Então eles saem de lá com o William e logo em seguida o William fala que vai matar eles. Aí 2 cenas depois ele de fato tenta matar eles, atira no Ashley e se torna um fugitivo, vai até a Delos, tenta recuperar as suas ações, os seus bens, pra no final, não no final da temporada, numa cena pós-créditos, um dos personagens mais importantes, com um dos melhores atores da série inteira, que é o Ed Harris, simplesmente morrer numa cena pós-créditos. E eu achei muito ridículo, não vou comentar aqui porque vai ser o final do vídeo, mas matar esse personagem fora do tempo normal da série, jogar isso pra uma cena pós-créditos, porque era pra ser uma das cenas mais importantes, até pra ser o gancho com a próxima temporada, e assim, a gente não tá vendo um filme da Marvel pra já esperar uma pós-créditos, a gente tá vendo uma série da HBO, então não é sempre que a gente vai ficar até o final dos créditos pra ver uma cena importante. E essa aqui foi a cena mais importante do episódio inteiro. A gente vê a Maeve comentando com o Serac que a Dolores despertou alguma coisa nos seres humanos, o que não faz muito sentido porque a gente não vê isso a fundo. Tudo bem que a temporada começou abrindo esses temas de discussões mais sociais, que mais uma vez tem muito a ver com narrativa cyberpunk, essa discussão sobre a sociologia, sobre o que a humanidade pode se tornar com uma tecnologia que vai além dos limites éticos, mas a gente nunca chega a se aprofundar nisso. É como se a série fosse covarde pra entrar e ter uma posição, ter uma opinião. Logo de cara o roteiro levanta discussões que vão tender pra um lado, logo de cara a gente percebe que eles estão indo pra uma linha, pra no final eles não concluírem nada e nem se aprofundar muito bem, porque você podia ter 2 caminhos aqui. Ou a série tomava uma posição pra fazer uma crítica específica, ou então eles apresentavam situações diversas, com contextos diversos, e deixavam o público refletir e chegar nas próprias conclusões. Eles não fizeram nenhum nem outro. Ficou uma série meio que de ação, porque mais uma vez a ação não tá sendo tão boa assim, então eles penderam pra esse lado pra tentar chegar em mais público, acho que por uma pressão da HBO de substituir Game of Thrones, mas no geral eles não tiveram coragem de ir além disso, de se firmar como uma série de ficção científica. Então todo o caráter de reflexão que teve nas temporadas passadas foi jogado no lixo, justamente no ponto que a série poderia se distanciar mais da narrativa até então e usar até um pouco mais além da proposta original. Mas não, foi uma temporada mais uma vez totalmente de filler, não serviu pra nada, não teve sentido nenhum no contexto maior do que é o Westworld. É como se você parasse pra pensar qual que foi o tema da temporada, porque na primeira temporada o tema era consciência, na segunda o tema era a discussão entre vida e morte, quais são os limites da existência humana e até mesmo da existência dos robôs, no caso dos anfitriões. Nessa aqui, a gente achava que a discussão ia ser sobre livre-arbítrio, mas em momento nenhum a série chega a adentrar nessa discussão sobre o que é livre-arbítrio, não entra, por exemplo, numa discussão sobre algoritmos, sobre como a gente é manipulado pelo mercado que a gente vive hoje em dia, ou mesmo por lideranças que espalham conspirações que não fazem sentido nenhum, mas que pra eles faz o sentido, eles querem controlar a verdade para que a versão deles do mundo seja a que vai prevalecer. A gente não chega a ter uma construção em torno dessas ideias, fica tudo muito jogado e é como se a temporada de fato não tivesse um objetivo, não tivesse uma linha narrativa. E uma outra coisa que pra mim só prova o quão ridículo foi o Serac como vilão. Não entendam mal, eu adoro o ator, o conceito do personagem é interessante, mas onde chegaram com ele foi simplesmente vergonhoso. Ele olha para o monitor, vê a cena em que o Caleb chega até o Solomon, pega aquele pendrive com a estratégia de rebelião e simplesmente fala: como a gente não conseguiu prever isso? Exatamente a pergunta que o público se faz, como o vilão, o cara que controla todo um sistema que prevê as possibilidades, não conseguiu monitorar o sistema anterior, a versão anterior, que então
então tem muita importância sim, e não viu duas pessoas invadindo uma instalação que na verdade estava bem pouco protegida. Se aquele pendrive, ao invés de conter uma estratégia de rebelião, na verdade tivesse um plano para conter ainda mais a mente humana, aí tudo bem, faria sentido. Como se ele tivesse, por exemplo, utilizado a mente do Caleb, que era uma mente rebelde, alguém que podia liderar alguma coisa, como uma ferramenta melhor de controle humano. Mas no geral é isso, o Serac não é um vilão que é uma ameaça de fato, nem fisicamente, porque a gente viu a temporada inteira ele mandando uns capangas, nada a ver que com 2 tiros da Dolores já estão mortos, e nem mesmo psicologicamente ele é uma ameaça, porque a gente já teve uma ameaça física, que era o William, até essa temporada, e a gente teve também uma ameaça mais mental, que no caso era o Ford, que dominava o parque como um deus mesmo, como uma divindade, e a gente não tem nada disso no Serac, ele é só um playboy que um dia acordou e falou, nossa, eu li um livro muito interessante sobre simulações, e eu acho que a gente pode controlar a humanidade assim para evitar mais catástrofes. É um protótipo de vilão psicopata que não funciona de forma alguma. Foi um personagem totalmente descartável e uma decepção no final das contas. E outra coisa, a Maeve começou a perceber que talvez o Serac não tinha como dar pra ela aquela promessa de ir até o Sublime e viver a vida que ela sempre quis com a filha. Por que ela tá trabalhando pra ele ainda? Por que ela não teve aquela autonomia que até então ela apresentou? Como que ela se submeteu mais uma vez a ser escrava de um homem por tanto tempo, sem ter uma carta na manga, sem ter um plano B? Até o último segundo ela foi dominada por ele. Se ela tivesse pelo menos utilizado as suas aliadas pra ter uma arma contra ele, pra ter uma forma de obrigar ele a entregar a chave do Sublime pra ela, faria sentido, seria a Maeve que a gente conhece. Mas aqui não, ela foi só uma ferramenta de um vilão genérico e por consequência ela foi também uma ferramenta genérica. Aí tem uma cena que pra mim foi o cúmulo do ridículo. A Dolores tá o tempo inteiro falando, não, eu vou trazer o verdadeiro livre-arbítrio. Aí do nada, numa cena, ele encontra uns capangas dela e fala pra eles simplesmente guiarem a rebelião. Ela quer conduzir os focos da rebelião como se fosse uma orquestra. Ela fala, não, direciona eles pra cá porque eu quero passar por aqui. Se você tá querendo a rebelião, por que você tá querendo controlar a rebelião se você tá pregando o livre-arbítrio? Então você tá só querendo mudar o controle da humanidade. Não vai estar com o Serac, vai estar com você agora. Não tem de fato uma lógica no que ela quer fazer, qual que é a motivação pra ela estar lutando contra o sistema. E o que ele me pergunta por que os caras estão chamando ele de senhor, ela fala, é porque toda rebelião precisa de um líder. Que tipo de líder o Caleb é? Se ele nunca questiona nada, ele fica ouvindo o tempo inteiro que ele despertou, mas a gente não sente que ele despertou, a gente não vê ele despertando, é sempre falado, não mostrado, coisa que é muito importante na televisão, é você não contar por meio de diálogo o que tá acontecendo, o público tem que sentir e perceber isso, mas eles estão o tempo inteiro esfregando na nossa cara coisas que eles querem que a gente aceite. E aqui eu tenho uma reclamação muito específica sobre a Charlotte, que pra mim era pra ser um dos pontos altos da temporada, ela começou muito promissora, Tessa Thompson tava arrasando, mas do nada ela voltou pra aquele arquétipo da personagem que é brutal, é vingativa e que tem motivações nefastas por conta de um passado traumático. É exatamente o perfil que a Charlotte tinha antes da temporada, começou bem diferente, inclusive pra mim, as melhores cenas em termos de atuação foram da Tessa Thompson, foi quando ela tava tendo aqueles momentos mais intimistas com a família da Charlotte original, porque a gente vê que de fato ela era uma anfitriã que tava despertando pra uma nova realidade, ela tava começando a questionar a própria Dolores, e ela tava tendo uma autonomia interessante, então a gente podia ter um caminho diferente, uma personagem que teria um pouco mais de trabalho emocional, ia ser bom de ver. Mas aí não, do nada eles matam a família dela, ela vira uma espécie de exterminadora, e a gente vai ter agora uma vilã genérica em Westworld, uma mulher vingativa, que é explosiva. Já tá cansando ver isso, porque na segunda temporada foi assim com a Dolores, na terceira forçaram isso com a Maeve, agora um pouco com ela, e na quarta vai ser ela, vai ser tipo a mulher que é vilã, que não controla as emoções. Não é tão difícil você fazer um trabalho emocional em personagens que têm esse viés mais robótico, mais de ficção científica. Inclusive eles podiam se inspirar em Detroit Become Human, um jogo da Quantic Dream que saiu em 2018 e que tem personagens que serviriam perfeitamente para inspirar a escrita da Charlotte. Lá a gente vê os androides se tornando divergentes justamente pelas emoções que eles nutrem pelos seres humanos, pelo respeito que os 3 protagonistas passam a ter pelos companheiros de jornada deles, que no caso são humanos, e pelo afeto que passam a desenvolver pelos seres humanos. A gente vê que as máquinas podem se despertar justamente por ter aquelas emoções que a gente considera que é o essencial para ser de fato um ser humano. E aqui não, a gente não vê isso. Quando a gente tava vendo a Charlotte caminhando para isso, do nada eles falam, não, acho que o povo não vai gostar, sendo que eram as únicas cenas de construção emocional genuínas da temporada, e eu acho que eram até da série inteira, assim, a gente consegue sentir de fato que ali tinha uma relação mais intimista, mais pessoal, uma coisa bem mais singela mesmo. Ai, existe beleza no mundo, mas a gente vê a Dolores falando isso é uma coisa muito sensal. Agora a gente vê isso demonstrado na vida da Charlotte, tava sendo muito bom. Aí do nada eles falam, não, agora a gente vai ter que colocar ela como vilã, e é isso aí, ela vai querer destruir o mundo. E outra coisa que eu fiquei muito incomodado, eles quiseram forçar um pouco que a Maeve tava indo pro lado do Serac, tava se tornando uma pessoa mais manipuladora, e o ápice pra mim foi a cena em que ela vira pra Dolores e fala que vai entrar na mente dela por bem ou por mal. Eles quiseram forçar a Maeve, que sempre foi uma personagem autônoma, que tinha uma identidade, que tinha uma motivação pra lutar mesmo, como agora uma pessoa submissa, confusa, traiçoeira, que quer ir contra um outro personagem que também tá aparentemente lutando por interesses que são um pouco semelhantes com o dela. Se a gente for pensar bem, em momento algum a Maeve ia servir de forma tão cega, ainda mais um personagem
como Serwak. Não faz sentido. Ela nem no parque era assim, e quando ela despertou aqui pro mundo real, do nada eles voltam naquele arco de eu quero reencontrar minha filha, uma coisa que já tinha se concluído de uma forma bem poética no final da segunda temporada. Ela tinha dado adeus pra filha e falado assim, não, tudo bem, você segue a sua jornada, eu sigo a minha, eu não vou encerrar minha vida por conta disso, eu sei que você tá num lugar melhor. Não, ela jogou tudo isso fora pra voltar atrás e meio que se acovardar atrás de uma ideia de que um homem que tem um certo poder ainda desconhecido vai entregar pra ela aquela oportunidade que ela perdeu justamente por ter tomado uma decisão. É como se o final da segunda temporada inteiro, todo o arco em torno do Sublime, perdesse o sentido. E é justamente isso que eu senti. Não tem por que existir o Sublime se não é uma escolha definitiva. Agora, pra mim, as piores cenas do episódio em si foram as cenas envolvendo o Caleb andando nas ruas ali. Primeiro vamos pegar essa cena que pra mim demonstra muito bem porque o Caleb não lidera a rebelião coisa nenhuma. Ele tá no meio da rua vendo o povo se ferrando contra a polícia e ao invés dele se erguer como um ícone de fato, como um líder e ali impor a sua voz e tentar coordenar aquelas pessoas e liderar elas de fato, inspirar, ele sai correndo, tromba em algumas pessoas, fica totalmente perdido e do nada aparecem uns capangos, uns guarda-costas e começam a escoltar ele no meio do povo. Como que você quer representar alguma coisa que seja de fato pro povo se você anda como se fosse um bilionário, como se fosse um daqueles privilegiados bilionários? Você não tá junto com eles, então não tem como você simbolizar uma rebelião. Essa cena sozinha já tem potencial para esvaziar todo o discurso em torno do Caleb. Era o meu favorito até aqui na temporada. Eu amo o Aaron Paul, ele é um ator muito bom. Tava se esforçando até o final, mas que escrita de personagem porca. Jogou no lixo todo o potencial que tinha em torno dele. Não precisa nem ir muito longe assim, não precisa buscar nenhum livro mais clássico sobre narrativa cyberpunk. Vamos pegar o exemplo recente de Jogos Vorazes. A personagem da Katniss é perfeito como personagem que é o arquétipo do líder de rebelião, do símbolo, como ela tá agindo como um tordo ali, como aquela pessoa que tá junto com o povo. E mesmo que ela tenha sido manipulada por diferentes sistemas ao longo da história dela, ela no fundo tá ali representando uma coisa mais palpável, mais real. Por isso que as pessoas se sentiram inspiradas por ela e por isso que ela era uma ferramenta de guerra no final das contas, porque o perigo nela era real. Ela foi de fato uma chama que acendeu uma rebelião. O Caleb não tem nada disso em nenhum momento. A gente não vê as habilidades de discurso dele, por exemplo, a gente não vê ele agindo mesmo como uma pessoa que pode representar alguma coisa maior do que o despertar de um soldado sozinho. É muito sem sentido toda uma temporada girar em torno de um personagem que não tem esse potencial todo que eles estão falando e mais uma vez não demonstrando. E durante todos os vídeos eu tava esperando muito que o Ford iria aparecer no último momento pra ter a revelação, ter um plot twist em torno dele. E tem uma cena aqui da Dolores falando que todos os anfitriões foram criados à imagem e semelhança dela, essa síndrome de divindade que ela teve aqui, seria perfeita se a gente tivesse uma confirmação de que de alguma forma o Ford ainda estivesse vivo dentro dela, porque a gente ia sentir que a Dolores só tá tomando essas decisões porque ela tá começando a assumir de fato o lado de quem criou boa parte da programação dela, da outra metade que inspirou as ideias em torno dos parques. Não é só o Arnold que criou os anfitriões, não é só dele que vem todo o despertar, tem muita parte do Ford aí também, e eu acho que foi uma oportunidade desperdiçada pra fazer um fanservice que ainda assim ia fazer um sentido grande dentro da narrativa, mas tudo bem, né? Isso aí é mais frustração mesmo. E pra acrescentar mais uma decepção aqui, teve aquela cena ridícula da Charlotte chegando ali e usando poderes muito parecidos com os da Maeve pra parar a Dolores, dar o seu último discursinho de vilã, dar o adeus pra Dolores, e nessa hora que eu tinha desistido do episódio, eu falei, não tem como salvar isso, já tá horrível, mas eu não sabia o que tava por vir ainda, né? Mas tudo bem. Aqui outra cena que, meu Deus, ela tinha um potencial muito bom, que é aquela cena em que o Bernard vai visitar a esposa do Arnold. Aquilo ali seria bonito, por exemplo, se a gente tivesse visto de fato um trabalho de redenção da Dolores, dela se lembrando do Arnold, que era o amigo dela no parque, a primeira pessoa que foi positiva na vida dela, e falando assim, não, você, Bernard, agora tem um pouco mais de Arnold dentro de você, você vai lá, vai se reconciliar com a família dele, vai dar uma despedida digna pro Arnold, e assim você pode tocar a sua vida. Mas não, tipo, não fez sentido nenhum, porque o Bernard o tempo todo tava perdido na temporada, não deram motivação pra ele, não, a gente não acompanhou a evolução dele, a gente não teve uma noção de como que ele tava pensando nos episódios, pra do nada ele chegar ali, ter uma cena que tinha potencial dramático, mas que no fundo não teve impacto nenhum, porque a gente não teve uma construção pra chegar nela. É um momento bonito, mas que não teve peso, não teve diferença nenhuma dentro da trama, e foi mais um fanservice emocional que saiu totalmente pela culatra, não tinha por que ter feito isso. E voltando pro Caleb, beleza, se ele não funciona como líder de rebelião, talvez como uma engrenagem inicial, como a fagulha que vai começar isso tudo, ele poderia servir. Mas aí a gente vê ele chegando lá pra colocar o pendrive com a estratégia dentro do Rehoboam, e do nada ele é impedido por um capanga genérico do Serwak. E vamos parar pra pensar um pouco no que é aquele pendrive. Você tinha uma versão anterior do Rehoboam, você vai até esse sistema que não é tão confiável, você pede pra ele uma estratégia de rebelião, você pega a estratégia criada por um sistema, pra aí sim ter uma nova programação pro mundo, pra que uma nova rebelião nascesse a partir daí. Qual que é o livre-arbítrio disso? Qual que é a autonomia maior disso? Qual que é, de fato, a vontade das pessoas? Até onde as pessoas estão sendo manipuladas e até onde elas estão, de fato, livres? Porque se é uma estratégia inserida dentro de um sistema, não pareceu, de fato, algo que é libertador. Pareceu
aconteceu só uma mudança de controle. É outra pessoa que vai ditar as regras do jogo. Aqui o tema da temporada como um todo saiu totalmente pelo ralo. Se eles tivessem um plano diferente, sei lá, por exemplo, vai que o plano da Dolores era de fato sabotar o Rehoboam. Não tinha muito sentido também, porque quando ela teve acesso ao Cornelius, a gente viu que eles conseguiam ir até o núcleo do Rehoboam. Ele precisava da chave de acesso do Serac, então falasse que o objetivo dela era esse, era ter a chave de acesso do Serac, talvez do Solomon você poderia ter isso, que tentaram fazer isso bem porcamente aqui, não teve muito sentido, a narrativa não girou em torno disso, eles não deixaram claro que esse era o objetivo dela. O plano B era destruir o Rehoboam, então o plano original dela era só colocar a rebelião dentro do sistema, mas ainda assim era um sistema, ainda assim não tinha livre-arbítrio. E só pra fechar o Serac, tipo, por que ele existiu? Pra que ele serviu? Porque se ele não era uma ameaça, a gente poderia esperar pelo menos que ele tivesse uma função no desenvolvimento de personagens, mas no geral ele não tinha nada, ele não estava agindo de fato para impedir alguma coisa, porque se ele era tão rico, tão poderoso e tinha uma arma que previa o futuro, por que ele não conseguia chegar antes da Dolores nos lugares? Por que ele não conseguia prender os aliados dela? Por que ele não matou nenhum personagem importante de fato? E mais importante disso, por que ele precisava da Maeve? Vamos recapitular no episódio 2, ele falou muito claramente que ele precisava da Maeve para destruir a Dolores. Vamos lembrar aqui como que a Dolores acabou de ser derrotada. Ela estava lutando com a Maeve, ela derrota a Maeve ali num golpe muito aleatório, ela tá indo embora, quem para ela é a Charlotte. Então, sem a Charlotte, sem esse golpe de sorte, a Maeve não teria chegado até a Dolores. Então, ele devia ter previsto isso, por exemplo. Como ele tem o Rehoboam, ele podia ver se em algumas das possibilidades a Maeve de fato seria quem ia derrotar a Dolores. E não deixou claro nem que ele tava prevendo já que a Charlotte ia existir, não. Ele era um personagem que tava só perdido, um vilão que dependia de um sistema totalmente, e esse sistema por si só não parece ser muito inteligente, porque ele prevê o futuro no momento que for conveniente pra ele. Porque no geral, quando ele precisa agir contra a Dolores, ele não consegue fazer nada. Ela por si só é uma divergência, mas e as pessoas que estão ao redor dela? É um sistema muito falho, então não dá pra gente acreditar que ele sozinho controlava toda a humanidade. Deve ser umas 8 bilhões de pessoas nessa realidade da série, que já é um futuro mais distante que o nosso. Como que esse sistema tão meia boca ia controlar tanta gente assim, com tantos pensamentos diferentes? E uma robô sozinha ia chegar aqui e ia causar todo esse caos? Não faz sentido nenhum. Nem a Dolores nem o Caleb convencem a gente de que só eles eram a salvação da humanidade contra esse sistema. Ficou um negócio muito jogado, muito perdido e bem forçado. A gente teve que engolir muita coisa pra aceitar algumas coisas até aqui, mas depois desse final não tem porquê, não dá pra defender mais. E teve uma surpresa forçada aqui que eles tentaram falar, nossa, desde sempre o Serac é controlado, é influenciado pelo sistema. Não era óbvio isso? Que de alguma forma o Serac era só um avatar do sistema? Tipo assim, se a revelação fosse que o Serac é só um holograma, que ele não existe mais, que é só realmente a cara do sistema, tudo bem. Mas que ele é influenciado e que o sistema não confia em seres humanos, isso é o básico. E nessa cena, já nos 45 do segundo tempo, a Maeve finalmente cansa de idolatrar os deuses dos outros. Só agora você não tinha um plano B contra o Serac? Por que você despertou as suas aliadas? Por que você queria o Hector aqui no mundo real? Era só pra servir o Serac? Tipo, era pra todo mundo voltar a ter um cara que guia as cordinhas ali? Mano, não fez sentido nenhum. A narrativa da Maeve foi péssima na temporada inteira. Aí tá lá, a Dolores começa a invadir o Rehoboam. Eu acho que, mais uma vez, é só o plano B. Ela não queria fazer isso desde o início, porque ela tava, de fato, apanhando pro sistema. Aí ela começa a invadir o sistema, tá dando claramente uma interferência, e o Serac não faz nada, eles ficam só olhando ela destruir aquele sistema que deve ter sido caríssimo pra construir, e que era todo um projeto de vida. Ele fica olhando de boa, ele não vai tentar cortar aqueles fios, tentar parar a programação dela, não, ele fica esperando. É o vilão mais inútil da série até aqui. E mais uma surpresa, que só é surpresa pra quem não viu nenhum episódio da temporada, só viu esse, que é de que a Dolores não tá com o mapa mental e nem com o Sublime, que o plano era colocar eles no Bernard, porque ele é blá blá blá, o personagem mais confiável. Uou, que surpresa! E do nada, do mais completo nada, a Dolores vira pra Maeve e fala que sempre quis ter ela como aliada nessa luta. Então por que vocês não conversaram a temporada inteira? Por que você simplesmente não chegou nela e armou, sei lá, um plano contra o Serac? É aquele velho problema, se os personagens conversassem entre si, metade dos problemas não iam existir e talvez metade da trama não ia existir. Muito meia boca, tudo foi muito sem sal, muito sem consistência, não fez sentido nenhum no plano geral. E só um comentário aqui, por que aqueles momentos bonitos, aqueles momentos da beleza do mundo são tão comercial de margarina? Aquela cena da Dolores no campo, da Maeve com a filha, eles não conseguem fazer momentos reais, assim, momentos orgânicos, é tudo meio forçado, é como se eles estivessem posando para um comercial. E mais uma vez, as únicas cenas de realmente uma beleza que existe nesse mundo foram as cenas da Charlotte com a família dela. O que eles fazem? Matam a família da mulher para fazer a mulher virar a vilã. E finalmente a Dolores encerra seu arco falando que ela escolheu ver a beleza do mundo. Não, ela não escolheu ver a beleza do mundo. Primeiro porque na segunda temporada inteira ela age como uma vilã, como uma personagem manipuladora, vingativa e destrutiva para todo mundo que tá ao redor dela. E a gente não acompanha a personagem de uma temporada para outra. A gente vê ela aqui fora com uma nova operação, uma nova tática para destruir a humanidade. A gente começa achando que ela vai se vingar mesmo.
mesmo, mas a gente não tem de fato um momento de entender a mente da personagem. A gente não tem momentos mais intimistas com a personagem, mais de entender qual que é o caráter dela agora, qual que é a motivação dela. A gente não vê a mudança de perspectiva, a chave que girou na cabeça dela que fez ela acreditar que os seres humanos podem ser decentes, que eles podem ser pessoas boas. Na verdade, a única cena que dá indício disso é aquele flashback que entrou de última hora dos soldados treinando com os anfitriões e que aparentemente alguns soldados queriam se divertir com alguns anfitriãs que estavam ali no treinamento. E aí o Caleb, simplesmente por não ser um babaca, ele não fez nada demais. Ele só não quis ser um babaca e não deixou os outros soldados serem babaca. Não foi nenhuma atitude tão louvável assim. Aí naquele momento, do nada, a Dolores decidiu que a humanidade merece sobreviver, eu vou salvar eles. Mano, é muito perdido esse roteiro. Eles não pensaram a longo prazo, eles começaram escrevendo uma ideia ok, que era do Rehoboam, mas do nada eles não sabiam pra onde ir com a história, por que o Caleb existia e por que a Dolores não ia destruir a humanidade. Eu tenho uma teoria de que eles viram o que aconteceu com Game of Thrones, aquele final frustrante, especialmente da Daenerys, que foi forçada como uma vilã, uma mulher psicopata, uma mulher histérica, que não teve trabalho nenhum pra chegar naquela construção ali. Beleza, algumas pessoas forçam o que teve, mas a gente sabe que não teve, né? A grosso modo a gente não viu isso na temporada. E eles param pra pensar e falam, não, a Dolores não pode ter o mesmo final que a Daenerys, o povo não vai gostar, então vamos forçar uma redenção. O problema não é o resultado em si, o problema é você não construir o caminho até lá, você não ter uma discussão, você não ter de fato um aprofundamento na mente da personagem. E não adianta ser a redenção da personagem ou a consolidação dela como uma vilã. De toda forma é raso se você não construir nada de discussão em torno dela. E assim então foi o desfecho da melhor personagem da série, possivelmente, a protagonista da série, que tinha o maior potencial, a atriz mais reconhecida por causa da série. Nossa, foi muito frustrante, porque é uma personagem que eu gostei muito, principalmente na primeira temporada. Na segunda, teve seus problemas? Teve, mas eu gostei também. A Evan Rachel Wood é uma atriz incrível, espero que ela continue tendo muito trabalho de destaque daqui pra frente, mas foi um momento que eu falei, não, devia ter acabado aqui o Westworld só pra não ter a chance da gente se frustrar mais ainda. Mas ainda tinha uns minutos de episódio e vem mais frustração aí. A gente vê a Maeve mais uma vez falando assim que, só você que fez a Dolores despertar porque você escolheu fazer as coisas boas. Ela não foi atrás de você por sua violência, sim, pela sua capacidade de escolher. Não, o Caleb não escolheu, em momento nenhum. Ele tava sendo manipulado pela Dolores, assim como ele foi manipulado pelo sistema a vida toda. Não, ele não vai liderar nada. E eles não tiveram nem coragem de eliminar o Serwak, tipo, talvez vão tentar forçar o retorno dele, o que vai ser mais frustrante ainda, porque é um personagem que não entregou nada, ele não serve pra nada. Se ele não existisse, não ia fazer diferença. E a Maeve fala que a última memória da Dolores era o acesso que o Solomon deu ao Rehoboam. Não faz muito sentido. Do nada eles falam assim, foi uma máquina que se voltou contra a outra. Então, explicita isso de uma forma mais clara, tipo assim, porque a gente já entendeu que as máquinas desse mundo, elas têm motivação, elas têm interesses próprios, elas não são exatamente programações. Mas não, eles em momento nenhum se aprofundaram no irmão do Serwak, que ficou sempre como pano de fundo, não deram a entender qual que é exatamente a relação do Serwak com o seu sistema, tipo assim, podiam entrar mais na psicopatia do personagem e ficou tudo na superfície, nada faz muito sentido, nada é muito relevante. E pra fechar, teve aquela cena ridícula do Caleb usando o acesso que a Dolores deu pra ele pra mandar o sistema entrar no modo de comando final. Como que ele sabia que o comando final não era, por exemplo, mandar a humanidade toda se matar, tipo, provocar uma guerra, uma espécie de limpeza do mundo? Beleza, ele só mandou fazer o acesso final, ele apagou o sistema. A gente tem um último vislumbre do Bernard encontrando o Ashley, e aí ele revela pra todo mundo que, o Sublime tá dentro da mente dele, e ele consegue ter acesso ao Sublime. Então, mais uma vez, banalizaram esse conceito de paraíso para as máquinas, porque agora qualquer um pode entrar só tendo aquela chave ali. Então, não é uma decisão definitiva, você pode buscar o anfitrião de volta pro mundo real e fica por isso mesmo. E aí a última cena que fecha a temporada, porque pós-créditos não fecha a temporada, pós-créditos é tipo um gancho, um teaser, porque vai vir. A última cena que a gente vê é a Maeve mais uma vez forçando que ele tem um papel de liderança nesse novo mundo, que ele pode escolher quem ele quiser ser. Eles olham pros prédios, vê eles explodindo, tipo, tentando fazer uma referência a Clube da Luta, talvez, não sei. Mas, meu Deus, aquilo lá foi ridículo. Foi tipo assim, por que o mundo tá explodindo agora? Eles despertaram? Tudo bem, mas do nada os prédios começam a explodir, tipo, não deram motivação, não indicaram como que a humanidade tá se rebelando de fato, não deram a entender que novas organizações sociais estão surgindo daí, não. Acabou nisso mesmo. E foi ridículo. E aí a gente vai pra pós-créditos, que mais uma vez é aquela forçação de barra de que agora o William morreu e que tem um William anfitrião substituindo ele. Foi ridículo dar esse final pro personagem, e não só isso, dar esse final dentro de uma pós-créditos. Aí a gente vê a Charlotte agindo como uma mulher má que vai destruir o mundo e quer se vingar. Meu Deus, e agora ela tem um exército de anfitriões malignos, muito qualquer coisa. Eu não tô com hype nenhum pra ver a temporada. Mais uma vez, se a gente desconsiderar a pós-créditos e considerar
considerar só o episódio em si, acabando a temporada aqui, não tem por que continuar o Westworld, não tem vontade de continuar vendo a série, porque não souberam dar um desfecho. E a última cena que a gente vê de fato é o Bernard acordando da sua visita ao Sublime. Aparentemente, acho que com certeza, na verdade, se passou muito tempo, porque ele acorda num mundo meio estranho, ele tá cheio de poeira, então ele ficou por muitos anos ali parado naquela mesma posição. Talvez o Ashley tá morto na banheira ao lado dele? Talvez. A única teoria que eu vou deixar aqui é que a próxima temporada vai ter linha do tempo de novo e que a gente vai ver a linha do tempo da Charlotte contra a Maeve e uma linha no tempo do futuro em que o Bernard vai tentar descobrir o que aconteceu. Mas no geral é isso, foi uma temporada muito decepcionante, não serviu pra nada, não se aprofundou em tema nenhum sobre os personagens centrais e ainda descartou o Caleb, que podia ser uma adição muito valiosa. Eu agora não tenho interesse nenhum em acompanhar o arco do Caleb, talvez do Bernard, talvez, porque é muito bom, o ator é incrível, mas deixa nos comentários aí o que vocês acharam, porque esse vídeo foi o vídeo com mais hate que eu já fiz até hoje. Tem um fundamento porque foi frustrante mesmo. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e fica de olho porque vai ter a fanfic de Westworld, talvez sexta agora ou segunda que vem. Obrigado por acompanhar até aqui, obrigado por persistir na série até o final. Foi difícil, foi sofrível e o final foi decepcionante, mas a gente tá aqui. Espero que na fanfic eu possa pelo menos dar uma espécie de justiça pros fãs. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!